Já imaginou se nós pudéssemos trazer os mortos de volta à vida? Para muitos, isso é o ápice do horror. Para outros, a promessa final da ciência. Mas, cá entre nós, admite, é tentador. Quem nunca desejou ter mais 5 minutos com alguém que já se foi? Quem nunca sentiu que a morte é uma falha técnica da nossa humanidade e que ela deveria ser corrigida? As dores acabariam, o sofrimento acabaria. No entanto, a grande questão que nos assombra há 200 anos não é se a gente pode vencer a biologia, mas qual é o custo ético e existencial disso? Em 1818, uma jovem de apenas 18 anos publicou anonimamente um livro que mudaria o mundo: Frankenstein, ou Prometeu Moderno. Mary Shelley não criou apenas o primeiro mito da ficção científica, ela desenhou um mapa da nossa ansiedade tecnológica. Hoje, nós vamos mergulhar nas entranhas dessa obra. Nós vamos entender como o iluminismo moldou o monstro, por que Victor Frankenstein é o pai de todos os cientistas irresponsáveis e por que, em 2026, a inteligência artificial é o espelho mais fiel e assustador da criatura de Shelley. Mas antes, não esquece de curtir, de compartilhar e fazer aquele elogio maravilhoso nos comentários, que você sempre faz. E aí? Caiu aqui de paraquedas, não é? Então, aproveitando a oportunidade, anota aí na sua agenda que todas as quartas-feiras, das 18 às 20, você vai participar do meu cursinho online de História, que é 100% focado no Enem, mas serve para outros vestibulares também. Então você pode me assistir em qualquer posição, seja ela na horizontal ou na vertical. Você que sabe. Tudo que você precisa é de um papel e uma caneta. Te vejo lá. Olha só, galera, para a gente entender o monstro, primeiro a gente precisa entender o mundo para o qual ele veio. Então, aqui vai o contexto histórico para você começar a entender Frankenstein. Nós estamos no final do século XVIII e entrando no século XIX. O mundo está sendo desencantado. Nós saímos do que os pensadores da época chamavam de Idade das Trevas, um termo injusto para a Idade Média, né? E a gente está num novo contexto que servia para exaltar o novo modelo a ser seguido, a razão. É daí que vem o Iluminismo. O Iluminismo, ele é uma corrente filosófica e intelectual que prometia lógica, a lógica que acabaria com o pensamento da superstição. Então vamos resumir aqui: Idade Média, religião, superstição, mantém a cabeça das pessoas no escuro. Iluminismo, novo período, ilumina a cabeça das pessoas porque usa a razão como centro de tudo. Então nessa época você tem Newton explicando o céu, a física, a gravidade e a luz. Você tem Lavoisier explicando a matéria. Parecia que naquele momento que o iluminismo ele se espalha, o universo era um relógio gigante e o homem finalmente encontrou a chave para abrir a porta desse relógio. Mas tinha um conflito ali na superfície. Enquanto Rousseau discutia o contrato social, as mulheres estavam à margem. É aqui que a gente começa a nossa história, o nosso contexto. Para a gente falar de Mary Shelley, a gente precisa falar da mãe dela, Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft era uma filósofa, iluminista e precursora do feminismo, porque ela batia de frente defendendo que as mulheres poderiam aprender as mesmas coisas que os homens. Ela argumentava que a suposta inferioridade feminina era apenas falta de acesso à educação. Então a Mary Wollstonecraft, mãe da Mary Shelley. Dito isso, então, Mary Shelley, a escritora de Frankenstein, ela cresceu sobre a sombra da mãe, que era gigante, mas ela não conheceu a mãe porque depois de 10 dias a mãe dela morre. Então essa ausência materna e o peso do legado intelectual que a mãe dela deixou
são os ingredientes que vão fazer com que Frankenstein seja o que é até os dias de hoje. Então, olha só, ninguém tira uma ideia da bunda. A Mary Shelley, ela tira a ideia do Frankenstein pelo contexto que ela está vivendo. Então você tinha dois caras aí que já tinham tentado trazer os mortos de volta à vida. O primeiro é o médico Luigi Galvani, que observou que se você desse impulsos elétricos nas pernas de uma rã, elas se mexeriam. E ele chama isso de eletricidade animal. Mas o verdadeiro show, quem deu foi o sobrinho dele, Giovanni Aldini. Galera, naquele contexto, principalmente na Inglaterra, a pena de morte ela era legalizada e em praça pública. Então, o Giovanni Aldini ele espera um cara chamado George Foster ser em praça pública e aí ele vai fazer o teste em público. Então ele vai colocar hastes elétricas no rosto e no brioco do cadáver. E vai mandar impulso elétrico. O pessoal que estava ali falou que os olhos abriram e o punho, e ele levantou o braço direito, mas foi só isso e ele voltou, morreu de novo. Já estava morto, né, cacete. Então a Mary Shelley, ela conhecia esses relatos, ela vivia num mundo onde os caras já estavam tentando trazer os mortos de volta à vida. É daí que vem a inspiração. Só que tem um porém, ela por ser mulher, ela não pode publicar um livro, por conta do contexto. Então ela vai lançar o livro, o pessoal vai pensar que é do marido dela, mas na segunda edição ela já lança com o nome dela. Galera, se você quiser comprar o livro no qual eu tô me baseando para fazer esse vídeo, compra essa edição aqui, ó, da Aleph, tá? Eu tive que desativar o fundo porque a capa é verde, então, né? Mas essa edição é muito bonita, dá uma olhada nisso aqui. Você tem aqui o monstro clássico dos filmes, né? A visão que ficou. Você tem aqui o roxo, muito bonito, tá? Dá uma olhada aqui, ó, versão muito bonita. Você tem algumas imagens aqui dentro. Baita versão, galera. Baita versão, tá? Essa versão, para quem quiser, é da Aleph. Então, compra lá a sua versão e coloca na sua estante, que vai fazer sucesso. Bora pro vídeo. Então, vamos desconstruir o mito do livro. Primeiro, Frankenstein é o nome do cientista, não da criatura. Você é que dá esse nome pra ele. Galera, agora que eu parei pra editar o material bruto, eu tô aqui no meio do vídeo pra falar uma questão, uma observação interessante, tá? Leiam um livro, mas se você quiser assistir alguma versão de Frankenstein, a versão de 2025 é uma porcaria, tá? Assiste a versão de 1990 ou até a versão de 1930, tá? Que é um filme de época, né? Mas passa longe da versão de 2025 da Netflix. Eu vou deixar o link de um vídeo aqui de um canal chamado Quadrinhos na Sarjeta e ele explica lá o porquê que esse filme ele é tão ruim. E eu concordo. Volta aqui para a análise do livro. Victor Frankenstein não é o vilão clássico que quer dominar o mundo. Ele é um jovem acadêmico obcecado que ele ignora a família e a própria saúde para perseguir o ideal, eliminar a doença da morte. Mas o crime do Victor Frankenstein não é a criação do monstro em si, isso é paixão, mas sim o abandono da criação. Então no livro, a criatura nasce e é descrita pelo próprio Victor que ela é algo belo em partes, mas é horrível no conjunto. A pele é amarelada, mal cobriu os músculos e as artérias. E quando o Victor ele vê esse trabalho, ele vê o monstro que ele criou, ele não sente orgulho, ele sente nojo. Então ele foge do laboratório e deixa o recém-nascido lá sozinho. Diferente do monstro que foi apresentado pra gente no cinema em 1930, que não tem nada a ver com o monstro do livro, o monstro de Mary Shelley, ele é articulado, ele se vira. Então ele foge, ele vai ler livros, ele observa uma família, acho que por alguns anos, eu não lembro. Ele aprende a falar, ele aprende a pensar. Ele conhece o mundo, mas o mundo odeia ele por conta da própria aparência. No subtítulo do livro, o Prometeu Moderno, isso diz tudo. Prometeu, na mitologia grega, foi o cara que roubou o fogo dos deuses para dar aos homens. E aí ele foi acorrentado e por ter feito essa proeza,
Zeus acorrentou ele e todos os dias um pássaro vinha comer. Todos os dias um pássaro vinha comer a barriga dele e todos os dias ele ressuscitava. E todos os dias o pássaro vinha comer a barriga dele. Eternamente. Tá, mas o que isso tem a ver com o Victor Frankenstein? O Victor, ele rouba o segredo da vida. Tanto Prometeu quanto o Victor foram punidos. E a mensagem da Mary Shelley aqui ela é clara. Se você assumir o papel de criador, então você criou algo. Você não pode se dar o luxo de ser um pai ausente. Você tem que assumir o BO. E essa narrativa de pai ausente e responsabilidade pela sua criação, ela já foi pautada no cinema várias e várias vezes. Quer ver alguns filmes que você já assistiu e a base dele é Frankenstein? Edward de Mãos de Tesoura, Blade Runner, O Homem Invisível, Robocop, O Exterminador do Futuro e por aí vai. Essa narrativa mostra que a Mary Shelley ela não criou uma história original, mas ela criou um padrão a ser seguido na ficção científica. Então, nos grandes filmes de ficção científica, nós temos o criador, o monstro e o cientista louco. E depois o arrependimento. A diferença é que a gente vê Frankenstein se repetindo várias e várias vezes em contextos diferentes. Quer ver? Vou misturar Frankenstein com Cidade de Deus. Frankenstein e favela. Olha só o que eu vou fazer. É claro que não tem nada a ver, mas se você pegar a narrativa de Cidade de Deus, existe um criador e uma criatura. O Estado abandonou aquelas pessoas e fez com que, de forma violenta, o Zé Pequeno, que é um menino pobre, negro e, como diz o próprio narrador do filme, ele é feio. E então ele entende que ele só consegue as coisas por meio da força. Então, olha só. Se o Estado, se existe criminalidade, é o que Cidade de Deus diz. Se existe a criminalidade é porque alguém criou essa criminalidade. Quem? O Estado. O Estado cria um monstro chamado criminoso. E aí ele não consegue conter essa responsabilidade. Tá? É lógico que o filme não assume isso em momento algum, mas a narrativa é essa. Existem várias reformulações de Frankenstein. Por exemplo, um filme chamado Pobres Criaturas, que é um filme bem bizarro. Mas eu não vou falar desse filme. Em outra oportunidade, em outro vídeo sobre outro assunto, eu trago ele. Vamos sair da ficção. Vamos para a vida real. Quando a gente pega aí, na vida real, você tem um monte de Victor Frankensteins que existem pelo mundo. Um deles, por exemplo, é Robert Oppenheimer. E quando ele vê aquele cogumelo atômico no deserto do Novo México, ele vai lembrar... Segundo a biografia dele, diz que ele lembrou de um cara, da frase de um cara chamado Bhagavad Gita. Diz que quando ele viu aquela coisa gigante, ele lembrou da frase de um cara chamado Bhagavad Gita. Abre aspas. Agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. Fecha aspas. Então, Oppenheimer, ele é o Frankenstein moderno. Ele é fascinado pela física, mas ele fica aterrorizado pela política que fizeram em cima da sua criação. O próprio Oppenheimer, quando viu a foto dos japoneses, depois das duas bombas, ele cai dentro de si e do tamanho da besteira que ele fez. Ele se torna um dos maiores ativistas anti-bomba nuclear, sendo até perseguido durante a Guerra Fria. No fim de tudo, Oppenheimer morreu e hoje provavelmente nós entraremos numa terceira guerra mundial, só que nuclear. A responsabilidade ela é algo surpreendente, ela faz parte da sua vida querendo ou não. Pare e pense um momento. Como que deve ser estar dentro da cabeça do adolescente que matou o cão orelha? Ele criou o monstro, que é o ocorrido, e ele fugiu. Mesmo assim, vazaram imagem, números, endereços, telefone, por aí vai. Independente do que esse cara fizer daqui pra frente, essa é uma mancha que vai estar sempre na vida dele. E hoje? Hoje nós temos o Vale do Silício. A inteligência artificial é o nosso Frankenstein de 2026. Assim como a criatura, a IA ela é um híbrido.
O sociólogo Bruno Latour, ele descreve que os objetos eles são não humanos, mas eles agem sobre nós. Como assim? Não dá para você separar natureza de cultura. Então você tem aqui a natureza. O que é a IA? Ela é matemática misturada com eletricidade. Natureza, coisas naturais. Só que a natureza ela não pode ser separada da cultura, porque com a mesma natureza a gente produz discurso de ódio, a gente produz vídeo para enganar o outro, você decide o destino do crédito bancário de alguém, os bancos vão usar isso daí, você encarece produtos e é isso. Então a IA que se torna natureza, ela acaba passando para a cultura. Então nós temos aí uma ética do cuidado. Se a IA é uma extensão da nossa mente, nós somos responsáveis por cada problema moral que a IA apresenta. A gente não pode simplesmente apertar o botão de desligar quando a criatura fica inteligente demais para o nosso conforto. O próprio Frankenstein no livro, quando ele percebe que as pessoas olham a aparência dele, as pessoas odeiam ele por quem ele é, o Frankenstein é o monstro, né? Eu falo. O próprio monstro percebe que quando as pessoas olham a aparência dele e odeiam ele, sem nem mesmo saber quem ele é, ele mesmo se vira contra o Criador, ele assassina as pessoas em volta do Criador e ele deseja ter uma noiva. Já que as pessoas me odeiam, ele vai ameaçar o Victor, ele vai ameaçar o pai dele a criar uma mulher para ele, para que ele possa ser feliz, para que ele possa ter um igual a ele e ele possa ser feliz. Então, o monstro, olha só, isso até é bizarro de falar, mas o monstro de Frankenstein não é um monstro. O monstro é o Victor, que criou o seu monstro e não soube lidar. Então aqui, galera, fica a minha recomendação. Tudo que você fizer é o seu Frankenstein, mas você tem responsabilidade. Se você é um imbecil que você não estuda, quem é o seu Frankenstein? As suas notas baixas. Se você é um imbecil que falta no trabalho para você ficar bebendo, o seu Frankenstein é o desemprego. É a falta de crescimento. Se você é um imbecil que você coloca ali na balança, o que é mais importante? Estudar para a prova ou jogar videogame? Se você joga o videogame, você tem consequência. Tudo na sua vida tem consequência. Então, galera, fica aqui o meu conselho para vocês e a Mary Shelley falando com vocês. Sigam as regras. Toda ação traz uma consequência. Quem vai definir se o seu Frankenstein vai querer ir atrás de você ou não é você. Então, não tem o que fazer. Eu encerro esse vídeo com uma grande questão. Comenta aqui embaixo. Você tem medo da IA ou acha que o problema ainda é o humano por trás dela? Mais uma vez, se você quer ler essa obra-prima, clica aqui no link abaixo, compra o livro a partir desse link que você está ajudando demais o canal. Gostou? Quer que eu traga mais ensaios? Comenta aqui no vídeo. Então até a próxima e lembre-se, cuidado com o que você traz para sua vida. Falou!